Hey, Madison Barreto por aqui, seja muito bem-vindo a mais essa videoaula onde você vai aprofundar ainda mais na Libras. Se você chegou aqui é porque você quer descobrir como que se diz concluir em Libras, e é o que você vai aprender nessa aula. Mas para que você possa realmente se inteirar realmente do que é o sinal, de como fazer o sinal de concluir em Libras, é importante te lembrar que Libras é uma língua e português é outra língua. Libras é Libras, português é português. Por que isso é tão importante e poderoso para a sua prática e para a sua comunicação? Muita gente acha que para cada palavra em português existe um sinal na Libras. E que para cada sinal na Libras existe uma palavra no português, como se a Libras fosse uma tentativa de traduzir o português para a Libras, para essa comunicação com as pessoas surdas. Mas não é assim que funciona. Libras é Libras, português é português. Libras é uma outra língua, uma outra cultura que a gente utiliza então para comunicação com as pessoas surdas. E é o motivo de você estar aqui comigo hoje. E concluir na Libras é algo muito curioso porque tem várias formas de você fazer. Pare e pensa comigo. Concluir, no português, é uma palavra que significa algo que foi finalizado e que você conseguiu pegar algo daquilo ali, ou que daquilo surgiu-se um resultado. Então, está concluído o processo seletivo. Então, se é um processo seletivo, por exemplo, o sinal de concluir na Libras é esse sinal aqui. Esse é o mesmo sinal que você pode fazer aqui, ó, bem devagar aqui para você perceber aqui, ó. Então é uma mão para um lado, outra mão para o outro, e enquanto elas estão indo, a mão abre assim, tá vendo? Abriu aqui assim, ó. Tá vendo? Concluir. É feito aqui na frente do corpo. Concluir. Esse sinal de concluir, ele pode ser usado nos contextos de que, por exemplo, você estava lá preparando aquele bolo ali e tal, para o aniversário, por exemplo, do seu filho, e então, aquele bolo de chocolate, aquela calda assim em cima, bolo com recheio e tal. E aí o bolo estava lá no forno assando primeiro e tal, e aí então o seu filho vem para você, por exemplo, e ele diz assim para você, que o bolo está pronto, que o bolo está concluído, que já terminou de assar. Então é esse sinal que você vai usar quando concluir tiver esse sentido. E, por falar nisso, quando você está aprendendo os sinais da Libras, a melhor forma que tem de você realmente gravar, de você memorizar os sinais, é fazendo a anotação dele, você realmente escrever como que se faz o sinal, daqui a pouco você vai descobrir como você pode fazer. E se concluir que você quer, na verdade, significa algo como: ah, eu aprendi muitas coisas lá e eu concluí que, na verdade, aquela aula era uma aula de geografia política, por exemplo. Vamos supor que fosse um exemplo bem aleatório, né? Você percebeu aqui. Mas você percebeu aqui nessa lógica que essa ideia de concluir está relacionado a entender. Ah, agora eu entendi, né? É esse sentido. Então, quando é assim, o sinal que você vai utilizar é esse sinal aqui, ó. Você toca aqui na testa com esse dedo aqui, indicador, mas a mão está aberta. A outra mão já se aproxima com essa configuração de mão, percebe que é a mesma, percebe? Então, é assim e você fecha. Que parece com o sinal, inclusive, de resumir ou de sintetizar alguma coisa. Sintetizar no sentido de resumir, né? Okay. Então, esse sinal aqui, que significa concluir também, ele é usado no sentido de entendimento. Ah, eu entendi. Entende? Como eu acabei de explicar agora, você fala assim, pode até praticar aí agora. Viu? Ah, eu entendi como é que se usa esse sinal. É esse sentido. Ele é similar a entender, mas ele dá a ideia de que você realmente conseguiu sintetizar aquilo que foi feito, aquilo que foi explicado para você, e que você conseguiu conectar o seu pensamento com aquilo que foi explicado. Então, o seu pensamento aqui, aquilo que foi explicado está aqui. Opa, juntei as duas coisas. Eu concluí que, na verdade, essa aula tem por objetivo me ensinar os sinais de concluir na Libras. Então, esses dois sinais que você acabou de aprender agora, esse sinal aqui e esse sinal aqui, não tem nada a ver com variações, não. Eles não são variação. Preste atenção nesse detalhe.
não são variação. Eles são sinais diferentes para contextos diferentes. Por isso que é tão importante e poderoso sempre você aprender a Libras em contexto, num contexto correto de uso e realmente com as frases. Agora, vou dar dois exemplos aqui de frase, realmente da frase completa, que eu mostrei o sinal, mas mostrar a frase também, porque é importante você perceber no contexto. Daqui a pouco você vai descobrir como é que você pode fazer para você nunca mais esquecer esses sinais na sua vida. Tá? Vamos lá. Então, o exemplo primeiro do processo seletivo. O processo seletivo tem várias formas. Ah, tem um outro sinal de concluir também, que dá essa ideia de completo. Ele sim é uma variação desse sinal aqui, que é esse sinal aqui, ó. Vendo essas duas mãos aqui? Ele está virado assim um para o outro. A mão vem uma mais para cima, outra mais para baixo, tá vendo? E elas passam assim, mas elas tocam como se estivesse roçando uma na outra assim, tá vendo? Concluir. Esse sinal de concluir é uma variação deste sinal, que esse daqui é muito usado em Salvador, na Bahia, mas eu já vi ele em outras cidades do interior da Bahia, e ele dá a ideia de que algo está completo, entende? Que a ideia de concluir. Então, o bolo está pronto, pode ser feito assim também. Ah, a palestra acabou, pode ser feito assim. O concurso já finalizou, não serve. Porque o concurso já finalizou não tem a ver com nenhuma desses outros contextos que eu falei aqui. É outro sinal, é outro contexto, fica para outra aula. Se você quer saber qual que é o sinal, comenta aqui embaixo, porque quantos comentários tiver aqui dizendo que quer saber o sinal, aí venho aqui e gravo uma aula específica para ele. Porque, inclusive, a forma de se fazer é bem curiosa, bem interessante mesmo. E dá pano para manga, dá para trazer vários outros exemplos e outros contextos aqui. Mas vamos voltar ao exemplo de contextos de uso desse daqui com frases. Né? Então vamos lá. O processo seletivo está concluído. Poderia ser feito assim. Bem entendendo que o processo seletivo refere-se a um concurso, por exemplo, né? Teve uma prova, por exemplo, que foi feita, e o processo, inclusive, de avaliação também, toda a prova, quanto a avaliação em si das pessoas ou das provas em si, já foi concluído. Então, tudo isso aí em Libras o processo já foi concluído, que poderia ser feito com esse sinal também. Percebe? Dá a ideia de completude, algo que realmente já foi finalizado assim por completo. E então vem o outro sinal que eu tinha falado antes, esse sinal aqui, com a ideia de que você compreendeu, que você concluiu algo, que você tirou uma conclusão de algo. Poderia fazer assim. Vou repetir. Eu estava assistindo uma videoaula com o Madison, sou eu, Madison, esse tipo de sinal. Eu estava assistindo uma videoaula com o Madison e então eu compreendi aquilo que foi dito, eu consegui concluir, eu tirei uma conclusão daquilo que foi ensinado ali para mim. Então, ele traz essa ideia aí. Né? Esse sinal aqui e esse daqui significam assistir, né? Assistir, observar algo. Esse sinal aqui é muito usado também em Salvador, na Bahia, mas em outras cidades também. Em viagens eu já vi isso. E por falar em viagem, a gente está fazendo uma série de viagens. Eu e minha esposa Raquel, cada vez morando em um lugar diferente no Brasil. A gente é de Minas Gerais, a gente morou 8 anos mais ou menos em Salvador, na Bahia. Conhecemos várias cidades da Bahia. Depois, a gente, desde o final de 2021, a gente começou a fazer uma série de viagens pelo Brasil. A gente já morou em Barra dos Coqueiros, em Sergipe, depois a gente já passou pelo interior da Bahia, né, em Camaçari, depois a gente foi para Barra dos Coqueiros, em Sergipe, depois a gente foi para Coruripe, em Alagoas, passamos pouquíssimo tempo lá, porque lá estava muito chuvoso, e aí a gente foi logo para o nosso próximo destino, que foi Maceió. Moramos em Maceió por 3 meses e meio, depois a gente voltou para Aracaju, que é a cidade que a gente está agora, a gente já está há vários meses aqui, já conhecemos outras cidades aqui da região também,
Estamos já fazendo amigos surdos aqui e nesse processo de pesquisas que nós estamos desenvolvendo pesquisa in loco, né, de forma presencial, com as comunidades surdas, mas também desenvolvendo pesquisas a nível nacional com outras comunidades surdas de forma online, de forma virtual, ou com nossos agentes presenciais que moram em outras localidades. E nesse processo de ir registrando a Libras, documentando e coletando, a gente criou já o Distiolibras, que é um dicionário online de Libras. Vou deixar o link logo aqui abaixo para você, na descrição, para você ir lá e pegar o seu acesso. Mas, como eu tinha prometido antes, eu ia mostrar como que você pode nunca mais esquecer nenhum sinal da Libras que você aprender. É com o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Esse livro aqui é de autoria minha e da minha esposa Raquel, que é surda, poeta e escritora. E aqui no livro você aprende como ler e como escrever qualquer sinal da Libras, utilizando um sistema de escrita chamado de Signwriting, e conhecido no Brasil por escrita de sinais. Inclusive, o sinal de escrita de sinais é assim. O sinal deste livro aqui é assim. Escrita de sinais sem mistérios. E aqui no livro você tem mais de 871 sinais escritos. Sim, é praticamente um curso completo de Libras, né? 871 sinais escritos. Você aprende como é que você escreve a cabeça, cada formato de mão, tudo aqui com muitos exemplos práticos, as setas de movimento, contexto, tudo muito claro, muito detalhado mesmo, para você nunca mais esquecer nenhum sinal da Libras que você aprender. Inclusive, aqui no final do livro tem um índice remissivo, você pode procurar aqui quais são os sinais, e aí você olha, esse sinal aqui, como é que diz esse sinal aqui na Libras? Então, por exemplo, o sinal de acreditar, está aqui na página 155, dizendo aqui, eu vou lá na página 155, vou lá e procuro o sinal de acreditar. Então, aqui, ó, o sinal de acreditar está escrito aqui. Vou fazer aqui para você. Acreditar. Eu realmente acredito totalmente que a escrita da língua de sinais vai revolucionar a sua prática da sua comunicação com a Libras. Sabe nada de Libras? Escrita de sinais sem mistérios vai te ajudar. Já sabe alguma coisa, ou já sabe até bem a Libras? Talvez seja fluente. Vai impulsionar ainda mais os aprendizados. Você é intérprete, veio aqui nessa aula, talvez, para poder pegar como ensinar a Libras de forma simples, prática e dinâmica, ou você é professor de Libras, quer melhorar suas aulas, utilize a prática da escrita da língua de sinais. Então, independente do objetivo que você tenha com a Libras, a escrita da língua de sinais vai impulsionar a sua prática. Esse daqui é um livro impresso, mas se você preferir o livro digital também, você pode adquirir o seu. Eu vou deixar o link logo aqui embaixo, link aqui na bio, aqui embaixo, quer dizer, na descrição. Você deve estar vendo o link aí na tela também, você pode escanear aqui com o seu celular o QR Code para você poder puxar lá. E então, aqui tem um detalhe no livro que aqui você tem textos em Libras também. Obviamente, isso aqui é página 240 e pouco. O livro tem 416 páginas. Então, aqui está reunido toda a experiência que nós acumulamos ao longo desses anos todos. Pra você ter uma ideia, tem mais de 22 anos que eu estou no caminho da Libras. Minha esposa Raquel é surda, então estou imerso praticamente 24 horas, até sonho em Libras. Estou imerso 24 horas na Libras. Se você quer aprender Libras de verdade, um começo é o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, mas logo aqui abaixo você pode também conhecer os nossos cursos, os nossos métodos, para você poder aprender a Libras online e com acompanhamento. E lá você vai ver vídeos dos nossos alunos sinalizando em Libras também. Os links estão logo aqui abaixo. Você vai lá, conforme o seu nível e o seu objetivo na Libras, e vai ser ótimo caminharmos junto com você para você realmente aprender, se desenvolver e avançar na Libras. Vai lá!